tarde, já quase boa noite. Bem-vindos, bem-vindas para a gente fazer um bate-papo muito interativo, muito enriquecedor. Estamos aqui pelo endereço, da Reprogramação Biológica Oficial, que é um canal de também muita troca de conhecimentos a respeito de uma ferramenta fantástica de autodesenvolvimento, autoconhecimento e empoderamento do ser humano, que o meu esposo é criador e fundamentador. Então, com muito carinho, estou aqui compartilhando esse espaço da nossa empresa com vocês também, para a gente poder fazer acontecer esse evento tão especial. Vou fixar aqui o tema hoje da nossa live com uma super convidada, a Dani Wang, idealizadora do Flow of Life, que é uma escola também de consciência plena e que eu tive o prazer de conhecer. Fiz uma grande formação do curso de instrutores de Mindfulness, que eu estou em treinamento, e agora fiz com muito carinho uma parceria, um convite para ela, ela aceitou, e estamos trazendo esse curso aqui para Cascavel e região. Então eu queria muito que vocês conhecessem a Dani, e daqui a pouquinho vou chamá-la. Enquanto isso, vou esperando o pessoal chegar para a gente poder acolher a todos os interessados. Vou aqui fixar então o tema da nossa noite, do nosso super bate-papo. Só um minutinho. Enquanto isso, vão chegando, vão contando de onde vocês são, como que vocês nos conhecem, como que chegaram até aqui, são nossos alunos da reprogramação biológica ou de outros cursos pela Valente Cursos, nossos pacientes, nossos clientes, nossos seguidores, ou estão chegando pela primeira vez. Vão deixando, por favor, aí esse informativo para nós, para a gente ir se conhecendo. Então, estou fixando aqui o nosso tema. E a gente vai contar o que Mindfulness tem a ver com cada um de nós. Joia, fixado aqui. Então, o nosso tema da noite, desse super encontro. Uma honra também para mim estar recebendo todos vocês. Logo a Dani também vai estar aqui com a gente, já está por aí, daqui a pouco eu puxo ela para a gente poder fazer aqui em tela compartilhada esse bate-papo com vocês. E sempre uma satisfação, a gente está criando espaços para poder trocar saberes, trocar caminhos, apresentar tudo que vem transformando a nossa vida, transformando o mundo, que Mindfulness hoje ele está em cada canto do mundo, dando uma grande contribuição para situações desafiadoras do ser humano, seja com a sua saúde, seja com a sua vida pessoal, seja nos tantos desafios do nosso dia a dia, no trabalho, nas relações humanas. Então, esse processo que Mindfulness apoia da gente integrar o que está acontecendo com a gente pelo corpo, pela mente, pelo meio externo e interagindo com tudo isso de uma forma a manter o nosso bem-estar. Tudo isso, Mindfulness hoje está aí à disposição para qualquer pessoa poder se beneficiar. Então, não quero antecipar muito o nosso bate-papo enquanto eu estou aguardando todo mundo chegar, mas daqui a pouco a gente vai aprofundar bastante sobre esse assunto com todos vocês, junto com todos esses conceitos, essa experiência maravilhosa que a Dani tem aí, recheada no currículo dela, e hoje uma grande instrutora dos cursos de formação pelo Brasil, e pelo mundo afora, sempre explorando diversas formas de ajudar o ser humano. Então, daqui a pouco a Dani vai contar mais detalhes sobre isso para vocês. E, que honra, Lu, ter você aqui também, o Flá, Denise, o Fabrício, a Priscila, todos bem-vindos, a Lu, Sani Rocha, a Nádia, o Nito Freitas, a Dani já tá aí. A honra é a minha, Dani, ter você aqui com a gente.
galera saindo do serviço, encerrando seu expediente, daqui a pouquinho, né, conseguindo acessar aqui nosso bate-papo. A Patrícia, a Lígia, a Ângela, a Érica, a Rose, a Tereza, a Elaine, o Luca. Que delícia, pessoal! Estamos aqui ampliando, né, a nossa sala de aula, esse espaço tão interativo e gostoso. Então vão colocando aí de onde vocês são, pra gente ir conhecendo ou reconhecendo vocês. O Pedro, o Levi, a Luciane Macieski. Ah, que delícia, meu tio tá por aí. Deixa eu já limpar aqui o batom. Que prazer, tio, tê-lo aqui. Tio Adonis, vulgo Juninho. Vamos fazer muitas trocas aqui pra gente poder saber e sentir, né, como que Mindfulness pode contribuir para cada necessidade, né, de cada um que está aí desse outro lado da tela, passando por várias situações, seja sobre o seu corpo, seja sobre o seu comportamento, situações aí desafiadoras, não só aqui dentro, né, ou aqui, mas também ao redor, com pessoas, com oportunidades, com vários dilemas, né, que desde que o homem é homem acompanham, né, a evolução da humanidade e talvez todos os caos que de tempos em tempos vivemos internamente, né, no mundo como um todo. Então, com tanto conhecimento, a gente tem percebido que a gente pode passar por tudo isso com mais resiliência, né, sem adoecer, né, sem gerar sofrimento, sem ficar com aquela sensação de que a vida não vai para frente e de que estamos patinando em muitas repetições, em muitos padrões que às vezes a gente olha para a família e fala, poxa, né, não sou só eu que estou passando por isso, né, meus familiares, amigos. E como que ao a gente entrar em contato, né, com habilidades, com capacidades que a gente pode desenvolver para ajudar a achar soluções mais funcionais, como que a gente também, né, pode contribuir ao outro para o mesmo caminho. Então, nesse estado mindfulness, ao desenvolver, né, através de várias formas, a nossa atenção plena, né, essa nossa capacidade de empatia, de nos colocar no lugar do outro, de autoempatia, né, de observar o que está acontecendo aqui dentro, isso a gente sabe que é treinável. Às vezes a gente não tem prática, às vezes a gente não tem hábito, mas por isso que a gente precisa agora conhecer não só os protocolos, né, mas os princípios, as ferramentas que hoje estão aí à disposição e cada vez mais pesquisados pela ciência para poder contribuir para o nosso progresso, para esse nosso lugar, né, de conforto, de bem-estar, onde se a gente estiver mais inteiro, a gente consegue lidar melhor com os desafios e crescer, né, e tirar grandes proveitos. Como dizem, pegar o limão, né, e fazer uma limonada. E para quem viu o post lá, essa pressão que o vento, né, impute sobre as velas do barco, como usar isso a favor para ir mais longe. Então, como pegar todos esses desafios, essa chacoalhada pelo caos, pelas crises, usar tudo isso a nosso favor, para a gente desenvolver ainda mais competências. Né? Quantas facilidades hoje nós temos, justamente porque vários desafios chegaram e a gente às vezes não tinha observado, não tinha considerado como fazer diferente. E aí, numa dessas oportunidades e desses eventos, a gente descobriu inovações ainda mais práticas, ainda mais solucionáveis para a nossa vida. Então, tudo isso tem a ver com Mindfulness, tudo isso tem a ver com você, tem a ver comigo, tem a ver com a Dani. Então, acredito que eu já posso chamá-la, né? Já está por aí. E vou aqui pesquisá-la, que eu quero apresentar para vocês quem é Danielle Wang, com quem ela está então adentrando aí nosso momento
especial aqui de trocas. Olá, Dani! Seja bem-vinda! Olá, tudo bom, querida? Que Uma delícia ter tua honra. presença. Maravilhoso Olha a estar galera aí aqui contigo. chegando, pessoalzinho deixando seu nome, como que nos conhece, como que, né, ficou sabendo dessa grande oportunidade de estar aqui co-criando tudo isso de maravilhoso conosco. Então, Isso, seja bem-vinda. eu A agradeço. Dani, uma pessoa muito especial, galera, que eu falei, gente, não tem como, né? A gente não trazer a Dani para mais pertinho. E você vê tão longe, né? Você em São Paulo, eu em Cascavel, a gente não tinha amigos em comum. E numa intenção, né? Numa busca que eu venho fazendo, não só pessoal, mas profissional, te encontrei e não tive dúvidas, né, de dar meu sim para o teu convite de contribuição, de grande ajuda e empoderamento que você é. E ao conhecer e ao vivenciar tudo isso, né, e poder beber da tua experiência, da tua riqueza de conhecimento, saber quantas vidas a mais, né, podem se expandir, podem se enriquecer. E aí, tendo a nossa empresa, tendo também aqui os propósitos em relação a ser mais por tantos ao nosso redor, fiz o convite e agradeço demais teu sim. Então, a Dani, né, turismóloga de formação, uma super competente profissional da área aí corporativa, teve muitas experiências em multinacionais e passou, né, por desafios como a gente. E no meio desse mundo atribulado de informações, de atividades, de serviços, de demandas, de metas, ela fez aquela perguntinha bem básica, que eu acho que todo mundo aí também ou já fez ou está fazendo, né? Será que essa minha vida está funcionando para mim? O que toda essa chacoalhada tem a ver com um tanto da parcela da minha responsabilidade por viver algo diferente? Quem sou eu? Então, a Dani hoje fundou uma escola de consciência plena, Flow of Life, onde agora, né, para mais pessoas, com mais acessibilidade e com mais potencialidade de chegar, né, como contribuição ao mundo, pode aí contribuir com Mindfulness. Então, quero poder que ela mesma se apresente, fale ainda mais sobre essa pessoa, esse ser humano incrível, sensível, super humilde, que está aqui enriquecendo a minha vida e vai agora enriquecer a vida de vocês. Então, que ela conte um pouco mais sobre ela, que ela é a melhor pessoa aí para se apresentar. Então, bem-vindo a todos que chegaram, enquanto a gente estava aqui aguardando e apresentando a Dani, e passo aí a voz para ti. Grata, Sara, pela super introdução. É engraçado, né? E até delicioso a gente poder ouvir um pouquinho mais sobre nós mesmos na visão e no olhar de uma outra pessoa. Porque, assim como qualquer ser humano, né, nós temos os nossos desafios internos, nós temos as nossas histórias de vida, nós temos os nossos sonhos e, logicamente, também habita dentro de nós uma vozinha autocrítica que muitas vezes está ali não reconhecendo toda a potencialidade que somos. E o Mindfulness traz esse olhar para mim na minha jornada, e é por isso que se torna algo tão importante para ser compartilhado com as outras pessoas, porque sabemos que todo mundo tem de fato seus desafios, sabemos que todo mundo passa por seus momentos, ainda mais depois desse 1 ano e meio que nós tivemos, onde toda a humanidade estava dentro do mesmo barco. Então é muito legal mesmo a gente parar para ouvir o nosso chamado interno de quando algo está aí prestes a nascer. Isso só é possível quando nós temos o silêncio. Porque quando nós não temos o silêncio, nós vamos ouvindo aquelas vozes externas, os estímulos das coisas que estão ao nosso redor. Né? E quando nós encontramos esse centramento interno, esse silêncio interno, nós podemos
encontrar um pouquinho mais da nossa intuição, né? Ouvir mais a nossa intuição. Então, para mim, esse local de silenciar a mente veio muito quando eu estive num processo, como você comentou, né, de romper com a minha vida corporativa anterior. Eu era uma executiva de finanças e de planejamento estratégico, né? Então, algo assim, nada a ver com o que eu trabalho hoje. Até tenho, porque tenho minha própria empresa e preciso ter o conhecimento de finanças e de estratégia também. Porém, com outro propósito, outro estilo de vida, outra rotina diária, diferentes responsabilidades, né? Então, realmente era uma vida bem distinta. Algum momento dessa minha jornada, eu comecei a questionar o que eu estava fazendo. Eu percebi que muito desse questionamento veio por um burnout, né? Então, eu estive esgotado, para quem não conhece o termo burnout, né? Um esgotamento físico, mental, né? De sobrecarga de trabalho mesmo. Então, eu tinha muita responsabilidade, eu queria muito crescer dentro do meu trabalho e ser reconhecida e tudo isso que a gente conhece, né? E com certeza tem muita gente aqui que não só conhece, como vai reconhecer essa necessidade de ser reconhecido e ter esse pseudo sucesso, né, dentro de um mercado mais comum, vamos dizer assim, né, econômico, e o que a gente acredita ser sucesso. Né? Então eu estava seguindo muito esse caminho de o que é sucesso, né? E ir atrás desse sucesso, desse pseudo-sucesso, com toda a minha energia, que eu não percebi que eu estava esgotando o meu, o meu tanque de energia, né? Eu estava rodando ali com o carro sem, sem combustível. E aí eu passei por esse processo de burnout, foi no final de 2010 para 2011. Ainda assim, persisti mais um pouquinho, troquei de emprego e não durou muito, né? Porque não adianta a gente trocar 6 por meia dúzia. Essa inquietude interna acabou indo comigo para esse outro emprego, logicamente. E ali eu comecei, só que era um outro emprego onde eu tinha ainda que me adaptar com toda a realidade que eu estava nova, com um novo gestor, nova equipe e tudo isso. E aí, essa mudança não foi uma mudança positiva, né? Era positivo no sentido de cargo e de salário, porém não foi positivo no sentido do contexto do qual eu estava ali. E aí realmente bateu uma necessidade de mudança maior, né? De não trocar 6 por meia dúzia e de ir para algo muito maior, questionar. E esse grande questionamento de propósito de vida e de estilo de vida, eu na época não soube como fazer isso de uma outra forma que não fosse romper com tudo que eu estava vivendo e mudar, né? Então, assim, foi um processo bem radical de pedir as contas, dar o carro e tudo que tinha de material embora, comprar uma passagem só de ida para o mundão e fui embora. Né? Fui com a minha mala, era mala de rodinha, ainda não tinha sido um mochilão. E aí, ao longo desse caminho, desse processo de sabático de 2 anos, eu fui aos poucos, não só descascando a mala over exagerado de coisas que eu tinha levado, né? Mas também descascando as minhas crenças e os condicionamentos e todo esse senso de responsabilidade que eu tinha lá atrás. E fui, mais importante de tudo, né? Aprendendo a ouvir essa minha intuição. Por quê? Porque eu não estando distante da realidade, das cobranças, e tendo esse tempo de respiro, eu pude, de fato, parar e refletir, né? Ter um mergulho interior de me questionar, né? Essas perguntas que você comentou aí, que em síntese é quem sou eu?
Então, essa pergunta do quem sou eu, lógico que eu ainda não tenho a resposta, né? Já tenho alguns passos mais próximos, talvez, dessa resposta, porém, é algo que nós podemos seguir buscando a nossa vida inteira, né? Porque é algo tão sutil o que nós podemos ver e a cada momento nós estamos nos reconstruindo, né, vivendo, que eu venho percebendo como o mindfulness se torna tão fundamental nessa busca por algo muito maior. Então, mesmo que eu passei aí durante esse sabático por estudos de filosofias milenares muito profundamente, morando em monastérios na Índia, no Oriente, e mochilando, vivendo assim com muito pouco de matéria e realmente me entregando de maneira intensa, radical para a confiança e para o fluxo da vida, né? Ainda assim, eu percebo como, quando eu voltei para o Brasil, que eu conheci o Mindfulness. Né? E o Mindfulness foi como um lacinho dourado nessa jornada toda que eu vivi. Porque nessa jornada toda de mergulho interior e tudo isso de experiência, ainda assim a gente acaba carregando, né, as nossas bagagens internas, os nossos medos, os nossos questionamentos e expectativas do futuro, né? Tudo isso que nós estamos há anos e a vida inteira condicionados, talvez até muitas vidas condicionados a querer viver e acreditar. E o mindfulness, ele trouxe esse lacinho dourado no sentido de que não precisa, às vezes, ficar caçando tão profundo, tão longe, sendo que essa plenitude, essa felicidade já habita no aqui e agora. Quando nós estamos falando, então, de física quântica, onde várias dimensões, né, não existe linearidade de tempo, né, e de dimensões, quando a gente está acionando uma molécula aqui, a outra molécula que ressoa em um outro lugar que não tem, né, bem distante daqui, ele também está ali ressoando e girando lá naquele outro lugar. Então, quando nós estamos falando assim, até de curas ancestrais, kármicas, né, de projeções lá do futuro, de coisas que a gente quer atrair para a nossa vida, a lei da atração, isso tudo está também acontecendo no momento presente. Né? No aqui e agora que nós podemos criar a nossa realidade. É no aqui e agora que nós podemos plantar essas sementinhas que vamos um dia colher lá no futuro. É no aqui e agora que nós vamos curar as feridas que ainda estão abertas lá do passado. Então, isso tudo está quanticamente acontecendo neste exato momento. Junto com essa respiração que você está dando neste exato momento. Então, é muito lindo quando a gente para pensar nisso tudo. Que todos os nossos desafios da vida, seja eles quais forem, gente, estou vivendo um luto, estou com medo do que essa pandemia pode gerar, seja em perdas de familiares, de amigos, de relações, economicamente, seja algum processo interno que a gente está vivendo, de angústia, de ressentimento, de raiva, não importa. Todas as nossas dores, todos os nossos sofrimentos estão também sendo criados e aumentados, potencializados pelos medos que nós temos aqui na nossa mente. Né? Então, quando nós estamos falando de viver o momento presente, nós estamos falando de parar e perceber o que é criação da mente, mesmo que sejam em emoções que às vezes vêm assim, nossa, eu tenho certeza que é isso, e o que é a realidade pura e simples como ela é. Né? Como nós vamos criando, né? Em cima dessa realidade, nós vamos criando camadas e camadas e camadas e camadas de fantasias condicionadas pelas experiências de vida e culturas e tudo isso que nós carregamos na nossa bagagem de vida, né? E que isso tudo que vai acumulando em cima, no fundo é o quê? É sofrimento.
Imagina se eu tivesse ido viajar lá no meu sabático, com essa mala gigante que eu levei no princípio, e eu continuasse carregando essa mala gigante durante todo o sabático. Ia ser só um sofrimento carregar aquilo tudo de bagagem. Com o tempo, eu fui aprendendo a liberar, desapegar daquela matéria toda. E aqui, né, fazendo uma metáfora com as coisas que nós carregamos dentro da nossa bagagem, da nossa grande mochila de experiência de vida. Quantas coisas que nós não carregamos que podem ser descartados, dispensados de dores, de sofrimento, de angústias, de medo, de ressentimento, de expectativas que nunca são concretizadas, né? E isso tudo tá aqui numa bagagem invisível que a gente vai carregando e carregando e carregando. E tem gente que a bagagem é invisível, mas tem gente que dá para ver essa bagagem, né? Seja na expressão facial, na postura da pessoa, né? Então, energeticamente, a gente tá ali carregando essa bagagem. Energeticamente, essa bagagem tá consumindo nossa energia, né? Se eu estivesse caminhando o meu sabático inteiro, carregando essa mochila inteira, eu ia, gente, tá exaurida no fim do dia, né? Queimando ali toda a minha energia para carregar a bagagem, teria que comer o triplo do que eu estava comendo para poder carregar essa bagagem. Assim é o nosso dia a dia, né? Nós estamos carregando tantas bagagens emocionais que nós precisamos nos nutrir cada vez mais e mais de mais coisas para poder se sentir preenchido. Só que o que são essas coisas que nós vamos nos nutrindo para poder carregar, nutrir uma bagagem emocional carregada como essa? São distrações do dia a dia. As grandes bengalas que nós temos. Então, nós precisamos ter uma motivação assistindo um videozinho engraçado no TikTok, nós precisamos acreditar ou assistir um seriado no Netflix que vai nos trazer novamente a esperança do amor, ou nós precisamos preencher a nossa agenda com um monte de reuniões e eventos para se sentir importante e amado, ou nós precisamos preencher o nosso guarda-roupa com roupas caras e valiosas para a gente poder se sentir alguém, ou a gente precisa preencher o nosso status com o nosso cartão de visita com um determinado cargo, para a gente poder falar, nossa, agora eu consegui ter o pseudo-sucesso, né? Então nós vamos preenchendo a nossa vida com um monte de distrações, de sensações, né? Nós vamos querendo sempre mais e mais e mais para poder preencher, nutrir esse grande vazio que é um vazio emocional, que é um vazio que não está sendo preenchido porque nós parecemos que nós não estamos satisfeitos nunca com o que nós temos no aqui e agora, né? Então, o Mindfulness traz isso, traz essa percepção de você parar e observar o que já existe no aqui e agora. E perceber que o aqui e agora, ele já é perfeito do jeito que é. Mesmo que tenha, sim, todos os pseudo-problemas que a gente pode querer ficar imaginando com a mente, né? Esses sofrimentos que nós vamos colocando em cima. Não é que são problemas, né? Falando aí um pouquinho de PNL. Problema, a mente está vendo problema, já está vendo, né? Já está consumindo ali um monte de energia. A bagagem, nem colocou a mochila nas costas, já está vendo a mochila como um problema, né? Então, calma lá. Como que a gente pode observar o aqui e agora, saber que o aqui e agora está sendo perfeito do jeito que está, mesmo que você esteja sem teto, sem nada, pelado no meio da rua, largados e pelados, né? Está perfeito. Existe, nós temos uma sabedoria interna que já sabe como lidar com as coisas, que já sabe apreciar ou se virar ou desenrolar a vida a cada momento. É que a gente está tão ali projetando as coisas no futuro que temos uma ansiedade muito grande e a gente acha que o aqui agora não tá bom. O bom vai ser o dia que eu me aposentar, né? E aí quando você vê, já é o Natal de novo e a vida continua igual e blá 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 blá, né?
essas mil tagarelices que nós temos ali no nosso campo mental. Então, bom, me desembestei aqui de falar, Sara, na minha Que introdução. delícia! Que delícia! O E pessoal queria que tá assim, mandando só coraçãozinho, Dani. Que jeito que paga, né? Porque tá tudo tão complementar, tá tudo tão aprofundado, tudo fazendo tanto sentido. E te escutando falar, eu imagino quem está aí, né, também na mesma posição que eu, né, se colocando nesse lugar, se identificando com tudo que a tua fala traz e só reforça que a tua história é um pouco da nossa história, ou talvez quase tudo da nossa história. É um lugar humano, né, de humanidade, assim, que a gente se vê em cada detalhe que você foi expressando, e o mais fantástico é saber que os desafios foram te levando para um lugar que hoje, quando a gente te olha, a gente não imagina quais foram, mas a gente sabe que você superou. A gente sabe que você deu um bom lugar para tudo isso e hoje consegue estar sorrindo, hoje consegue estar se ajudando, consegue ajudar pessoas. Então, esse know-how, essa experiência, é isso que a gente está precisando preencher esses nossos vazios também. Porque eu tenho que, todo mundo sabe. Ah, você tem que melhorar isso, você tem que se aperfeiçoar naquilo, você tem que sair dessa. Né? Eu que trabalho junto com meu esposo com saúde integrativa, com desenvolvimento humano também, a gente percebe que as pessoas chegam, né, até nós já cansados, estressados, exatamente porque já está cheio de tem o quê. Tá buscando algo para esvaziar e aí chega para pedir ajuda, é mais tem o quê? Então, eles chegam esgotados porque eles têm que, mas não têm energia. E o como, que às vezes é uma palavra mais empática, é um olhar que acolhe, né? E tenta realmente sentir aquela pessoa. Eles não encontram. E aí você foi falando como que está se preenchendo isso, né? Onde a gente está cada vez mais carente desse olhar humanizado. Porque todos estamos no mesmo barco, né? Nós somos seres humanos em desenvolvimento, em evolução, por justamente sermos imperfeitos. Mas isso não significa que um não pode olhar para o outro e falar, meu, tamo junto, né? Vamos junto nessa parada, nessa jornada. E humanizar esse processo. Mas não, a gente entra num grau tão grande de reatividade que, por mais que a gente tenha essa humanidade como fato que nos liga ao outro, porque tudo que eu sinto, tudo que eu tenho de necessidade, o outro também, a gente fica tão reativo nesse tem o quê, que o outro vira algoz. É mais um para eu ter que embater, é mais um para eu ter que, né, me proteger ou fugir. E a gente vai ficando solitário nesse processo, perdendo essa humanidade, nos sentindo desumanos conosco mesmo, com o outro que está ali, que é tão importante para a nossa vida. E ao te escutar falar dessa questão, né, de como a gente está se preenchendo dessas nossas necessidades com desejos, e estamos ficando cada vez mais insaciáveis, insatisfeitos, eu me lembrei muito, Dani, do que você apresentou no curso, que olha que eu já estou aí pelo menos há quase uns 15 anos, né, buscando, fora o que eu me conhecia como pessoa, fora o que eu me conhecia como profissional, mas buscando um autoconhecimento mais nesse nível, né, de perguntas existenciais, filosóficas. Então, nesses 15 anos, ao me deparar com mindfulness, você me apresentou um cenário que parece que eu achei a chavinha para situações que parecia que, né, eu ia chegar no fim da vida, eu não ia conseguir ainda lidar. Então, ao reconhecer, quando você falou do Nivarana, né, que vem lá dos estudos, das tradições, que a gente não tem só os 5 desejos que nos desafiam perante as tantas situações do nosso dia a dia que a gente tem que superar, que a gente tem, né, que aceitar para nos transformar, e que eu reconheci no treino do mindfulness, né, nas meditações, porque é tudo muito novo.
Então, quando eu vi e acompanho pessoas que, por conta da pandemia, perderam todas as suas referências, referências financeiras, referências de rotina, referências dessas distrações, né? Que a vida estava tão acelerada que foi tentando resolver com válvulas de escape. E a hora que a gente não podia mais sair, não podia mais se relacionar, não tinha acesso fácil a essas distrações, a gente parou e ficou com a gente mesmo. E só por isso já foi um super desafio, imagino que para a maioria dos seres humanos. E aí foi onde mindfulness para mim foi assim, foi terapia, foi força, foi autodescobrimento de potenciais que estavam adormecidos, que eu não tinha noção que eram importantes para eu usar, né, para tudo na minha vida. Foi reconhecer a minha humanidade, a minha vulnerabilidade. E eu queria que você contasse um pouquinho, né, para as pessoas sobre isso que o mindfulness, né, e a formação, por a gente estar numa imersão de 8 dias, ela abre esse campo, esse laboratório que todo ser humano precisa, que é o autoconhecimento. Que é essa checagem de, antes de eu ir para o mundo, quem está indo? É minha mente? É meu corpo acompanhado da minha mente? Sou eu, corpo, mente e o meu quê da espiritualidade, os meus princípios e valores, ou está indo só os meus desejos, as minhas reatividades? Então, é fundamental, primeiro eu conhecer, né, checar aqui meu corpo, o que está me trazendo de sensações para o dia, como que ele está, né, para tudo que vai ser o meu dia, e eu vou precisar, né, de energia, de disponibilidade aqui muscular, postural, reconhecer a minha mente com as suas emoções, com os seus sentimentos, com os seus pensamentos, e naquela posição, né, de percebendo tudo isso, opa, aqui agora, o que para mim de tudo isso que se apresenta é importante eu, né, me inspirar, eu me guiar antes de ir para o mundo, porque aí eu vou inteiro, né? Eu chequei, igual quando a gente chega no hotel. A gente chega com as bagagens, com as crianças, com os acompanhantes. Primeira coisa que o hotel, antes de nos receber, o que ele pede? Um check-in. Então, a vida, né, as relações, as tantas atividades que a gente se relaciona, elas estão fazendo check-in com a gente todo momento. Mas quem está chegando de nós, né, para se relacionar e para entregar esse melhor? E será que a gente fez um check-in com a gente mesma? Opa, quem sou eu? Será que eu me conheço? Será que é essa versão mesmo que eu quero ser, que eu quero viver? Então, eu queria que as pessoas conhecessem já um pouquinho dessa prévia do que a gente mergulha assim, ó, de cabeça, com total abertura, curiosidade, entrega e confiança no curso, pela tua maestria, né, de nos guiar, de nos apoiar nessa força que você é para cada um, independente de como a pessoa chega, de quem ela é, das histórias dela, você consegue acolher a todos, né? Dando um bom lugar e todos saindo desse curso transformados. Então eu queria que todo mundo fosse brindado aí com essa pérola por você. Bom, grata, Sara, por todo esse reconhecimento, né? De fato, ter passado por uma história bastante intensa, né? Eu tive muitos acontecimentos na minha vida que poderiam estar me levando para um buraco. Em algum momento, eu comecei a perceber que eu estava indo para lá. Eu falei, não vou deixar que, por mais pesado que sejam as tragédias que aconteceram na minha vida, não vou deixar que isso tudo impacte no meu futuro, no que eu acredito. Né? E eu sinto que isso tudo que aconteceu na minha vida, só dando aqui, né, uma pequena pincelada para o pessoal entender, mas assim, perdas de familiares com uma idade muito cedo, muito jovem, abuso sexual, aborto, assim, coisas bem pesadas, 2 acidentes de carro com experiências de quase morte, né, cirurgias grandes de corpo. Então, foram muitos processos bem considerativos mesmo, que eu ainda sinto
sinto que de dentro de mim existe uma força, um propósito, um dharma, que isso tudo, né? Aquela história de que Deus não dá asas às cobras. Então, de que isso tudo veio para minha vida para que essa busca que eu tenho como indivíduo seja de uma profundidade onde eu consigo hoje estar cumprindo esse papel, né, de acolher as dores e os processos das outras pessoas. E você usou um termo aqui que é o termo que para mim é o termo chave de tudo, né, a humanização, porque todos nós, seres humanos, com tudo isso de trauma, experiências ou não, ou outras, às vezes muito maiores ainda, né? Todos nós, seres humanos, temos internamente, né, uma tendência de ter essa matriz do medo, né? De ter a perspectiva, os condicionamentos que nós temos, de viver todas aquelas emoções e de ter necessidades que não estão sendo alimentadas, né? Todos nós temos, assim como todos nós temos 2 olhos, um nariz, uma boca, ou temos, né, pelo menos o DNA de ter isso tudo, talvez não nascemos perfeitos, mas todos nós também temos no nosso campo emocional, né, uma tendência, um espaço para ter raiva, para ter ignorância, para ter procrastinação, preguiça, para ter angústia, para ter uma série de coisas, né, e emoções que nem sempre estão sendo preenchidas por as ocasiões da vida, né? Porque nós somos criados por outros seres humanos, os nossos pais ou os nossos criadores, às vezes, né, avós ou pais adotivos, ou seja lá o que for, que também são seres humanos, que também têm as suas dores e também têm a sua criança ferida, né? Então a gente vai criando ali defensivas, mecanismos de defensivas e de proteção, porque existe dentro de nós, todos nós, 100% de nós seres humanos, quase 8 bilhões de pessoas no mundo, independente de status social, de cultura, de raça, todos nós, seres humanos, temos essa estrutura interna, né? Dentro da nossa psique existe ali a nossa estrutura, que é o quê? Tem a base. Então, todos nós passamos, por exemplo, temos os 7 pecados capitais, todos nós temos os nossos sonhos, temos os nossos desafios, temos emoções que são similares. Qualquer pessoa do mundo que você mostra uma foto com uma pessoa assim, a pessoa vai saber que aquilo é raiva. Mostra uma pessoa que está assim, vai saber que aquilo é alegria. Então, todos nós, seres humanos, nos encontramos aí, né? Independente da história daquele ser humano, independente do caminho, do processo da jornada onde esse ser humano está, né? Se ele está um pouquinho mais no comecinho desse processo de autoconhecimento, ou se ele já está um pouquinho mais avançadinho no processo do autoconhecimento, né? Porque todos nós passamos por questões ou situações que vão nos trazendo esse sistema que está ao nosso arredor. Então, quem para mergulhar dentro da sua psique, dentro do autoconhecimento, consegue também identificar isso dentro do outro ser humano, né? Por quê? Porque a gente já passou por aquilo e a gente já conseguiu identificar aquilo dentro de nós mesmos. E aí, quando alguém vem contar alguma coisa, alguma historinha, você fala, já sei porque, né? Já investiguei isso dentro de mim. Então, acontece ali um laço de empatia, né? E de reconhecimento. Eu não sei exatamente o que aquela pessoa está vivendo. Não sei, porque aquela história daquele indivíduo é dele. Porém, eu sei mais ou menos o que acontece ali, porque eu já investiguei isso dentro de mim. E o silêncio e a meditação, né, o mindfulness, é um campo maravilhoso de estudo. É um laboratório que, por muitas vezes, eu também já passei assim, por uma série de linguagens e terapias e coisas distintas e diferentes. Eu sou bem corajosa, né? Como dá para contar, ver aí um pouquinho só pela minha história aí do sabático, de largar tudo e ir embora por 2 anos. Eu tenho coragem. O que é coragem? Agir com o coração, né? Na etimologia da palavra coragem. Então, agir com o coração. Agir com o coração por quê? Para o que o mundo está chamando, né? Então, quando a gente tem coragem de ouvir esse nosso chamado interno, de ouvir a nossa intuição
e se jogar aí com confiança, com fé no fluxo da vida, no ser maior, divino, a gente pode se entregar para descobrir essas belezas, essas pérolas que muitas vezes estão encobertas pelo medo, pela raiva, por um véu de ilusão, né? E nós vamos abrindo espaço no meio disso tudo para descobrir essas nossas pérolas internas, para encontrar o que existe ali, atrás disso tudo que a nossa mente está criando como sofrimentos ou como mecanismos de defesa ou de distração. Né? Então, dentro da psicologia budista, existem esses 5 desafios, que são 5 desafios que todos os seres humanos passam e têm. Tá? Isso aqui é universal, ok? Então, o que são esses 5 desafios? E eles geralmente acontecem nessa ordem, tá bom? Porque uma coisa vai puxando a outra. E aí é legal que dentro de um processo de meditação e de autoconsciência, né, de presença, de mindfulness, nós conseguimos ir descobrindo esses desafios que acontecem e todos têm, tá? E a gente vai também descobrindo como no momento presente, no aqui e agora, nós vamos limpando e purificando e ressignificando esses desafios para algo que vale a pena viver, para algo que seja em prol da nossa evolução, de sermos seres humanos melhores. Né? É isso que o Mindfulness traz no fim das contas. Independente de você estar passando uma crise de alguma coisa, de raiva, ou quer explodir de sei lá o quê, ou tá lá no fundo do poço da depressão, ou tá na pira do burnout, não importa. Se você tem a presença, não está se julgando, tem fé e tem coragem para atravessar esses momentos tempestuosos, desses desafios que eu vou falar aqui, a gente consegue aos poucos ir abrindo esses espacinhos, né, para ir descobrindo quem somos nós em essência, para qual que é a nossa verdadeira realidade, né? Aquela grande pergunta do quem sou eu. Né? E a gente vai seguindo ali, porque a vida vai passando, a gente vai novamente caindo nesses padrões aqui, desses desafios que eu vou contar já, e a gente vai repetindo esses padrõezinhos, mas a gente vai criando novos padrõezinhos e a gente vai de novo limpando e descobrindo um pouquinho mais desse quem sou eu. Então, os desafios seguem nessa ordem, tá? Os 5 desafios. Primeiro de todos os desafios são desejos de sensações, que é um pouquinho do que eu estava falando. Então, o nosso corpo, a nossa mente, ele vai buscando as distrações, ele vai buscando as coisas que não estão presentes no aqui e agora. Seja um clima-tempo diferente do que tá, seja uma relação diferente da relação que eu tô, seja um status diferente do que eu tô. Qualquer coisa que você possa olhar e perceber e julgar e falar, gente, o meu corpo, a minha emoção está querendo alguma coisa que... Porque ele não está satisfeito com o aqui e agora. Né? Então, essa não satisfação, essa insatisfação com o aqui e agora é o que vai gerando o primeiro desafio, que é o desafio raiz de todos os desafios, que é desejo de sensações. Então, quando você não tem o que você quer no aqui e agora, o que é que acaba gerando? Uma frustração, né? Uma raiva, uma má vontade de querer fazer as coisas. Porque o aqui agora não está perfeito. Então, por que eu vou me mover para qualquer coisa? Por que eu vou querer fazer qualquer coisa? Por que eu vou me mover? Se o aqui agora não está? Se a vida está sendo injusta comigo, se os meus pais sei lá o quê, se o meu chefe sei lá o quê, se a casa sei lá o quê, se São Pedro sei lá o quê, a gente vai jogando a culpa, né, em tudo que está ali ao nosso arredor. E a gente não assume essa autorresponsabilidade. Por isso que vai gerando essa raiva, nessa má vontade de seguir à frente. E essa raiva, ela pode ser em relação a algo instantâneo, de algo que nós não temos como desejo de sensações que está no aqui e agora, ou pode ser até uma raiva profunda, latente, de algo que nós, né, que temos ali de antigo, né? De que a criança se sentiu injustiçada naquele momento, berrou, quer e não teve. Né? Então, às vezes, muitas das vezes, esses desafios, eles vão sendo acumulados
as sementinhas desses desafios foram plantadas lá no fundo e a gente foi só regando por inconsciência, não presença, ou sem saber mesmo, né, sem ter os recursos, a autoconsciência, a gente foi regando esses desafios ao longo da nossa vida. Então, o desejo de sensações acaba gerando uma raiva, uma má vontade, né, de seguir à frente. E quando a gente está nessa má vontade, o que acontece? O que é raiva? Pensa numa pessoa com raiva. A pessoa está inquieta, a pessoa está vermelha, a pessoa está bufando, a pessoa está queimando energia. E quando essa energia toda está sendo queimada, o que acontece? Dá um cansaço, né? Então a gente esgota todo o nosso poder energético que está ali naquele momento. Não tem mais energia para fazer nada, porque a gente já queimou tudo, queimou a largada, lá com a raiva, com a má vontade. Então acaba ficando uma letargia ao longo da vida, ou ao longo daquele momento que está vivendo. Não consegue fazer nada, né? Em um caso extremo, seria a depressão. Não consegue levantar do sofá para ir pegar um copo de água. Não tem energia para fazer as coisas. E esse cansaço e essa letargia, né? Essa falta de vitalidade, de vida, de vontade de viver, né? Ele vai gerando, né? Isso aqui é o terceiro desafio. Ele vai gerando, ele vai linkando com o quarto desafio, que é uma inquietude, uma preocupação. Por quê? Porque você tá tão cansado. Só um minuto. Porque você tá tão cansado que o seu corpo começa a entrar, de repente, num processo de inquietude, de falar, calma, tô aqui, tô fazendo nada, tô sendo inútil, e começa a querer fazer as coisas. Só que não tá fazendo as coisas com uma clareza mental. Ela começa a fazer as coisas de uma maneira inconsciente, assim, né? Preocupado com o futuro, falando, gente, eu tô aqui, tô um saco de batata largado no sofá, né? E eu preciso fazer coisa, eu preciso produzir, eu preciso os tem o que a gente vai gerando na nossa vida. E isso vai gerando uma inquietude, né, na vida, que vai gerando uma ansiedade generalizada, uma preocupação, pré-ocupação em relação às coisas que não estão sendo feitas, né? Então, aí começa, e é muito comum, tá, dentro de um diagnóstico de depressão, a pessoa ter uma depressão e ter uma ansiedade generalizada, se é um depressivo com ansiedade, estar, né, depressivo com ansiedade generalizada, ou ser estar uma pessoa ansiosa com depressão também, né? Então é muito comum essas duas doenças mentais estarem juntas. E é muito importante a gente perceber que todos esses desafios, tá? Eles não são rótulos que nós devemos colocar que a pessoa é assim, a pessoa está assim. Isso tudo são desafios que são temporários e com a presença e com a consciência nós conseguimos sair desses estados inconscientes, tá? Aos poucos. Por quê? Porque a gente vai justamente percebendo o que está linkando, o que está alimentando e descobrir que ali, a raiz de tudo, tem algum desejo de sensação que não está sendo cumprido. Então, o desejo de sensação gera raiva e má vontade, que gera o cansaço e letargia, porque você esgotou toda a sua energia aqui. E isso aqui começa a gerar uma preocupação, porque eu não estou me movimentando, não estou sendo útil. E essa preocupação, ele começa a queimar, a agitar, que você começa até a criar dúvidas céticas em relação ao caminho que está sendo seguido, em relação à sua própria potência, em relação à prática da meditação, em relação ao emprego que você tá fazendo, que era o meu caso lá no sabático, no burnout que eu tive. Gente, esse emprego não é para mim, não, larguei tudo, né? Me rompi e me joguei para o mundo, né? Então é muito importante a gente começar a perceber quando nós estamos num momento de dúvida cética, e aqui às vezes a gente está falando até sobre a própria existência em si, né? Sobre o viver, né? De querer tirar a vida. E eu vou falar sim sobre esse assunto, porque a OMS já apontou que a depressão é a maior causadora de mortes do mundo, ou seja, suicídios, né? Nós temos mais de 800 mil suicídios por dia ou por ano, não lembro, no mundo. Gente, esse dado para mim é algo chocante, né? As pessoas estão escolhendo tirar sua vida de tanta dor, porque tá aqui, tá na dor, tá na dúvida cética, né? A vida em si já não faz mais sentido.
Então, vamos começar a procurar e se questionar se existe, atrás dessa dúvida 7, uma inquietude, uma preocupação em relação a o quê? Essa inquietude e essa preocupação, ele tem um cansaço e uma letargia em relação a fazer o quê? Ser o quê? Cumprir o tem o quê do o quê? Né? E esse cansaço, essa letargia, ele está esgotando a sua energia, seu pote de energia, porque existe raiva do quê? Né? Em relação a que tema, que assunto, que universo, que pessoa, que situação, sei lá, vai investigando aí, gente. Aqui é como ir puxando aquele fiozinho que vai te trazer para o que é a grande pergunta, né? Existe um desejo de que tipo de sensação? Né? De que tipo de sensorial. E muitas vezes esse desejo aqui, gente, está relacionado aos valores humanos. Opa, perdão, deixa eu colocar aqui para recarregar. A desejos, aos valores mais profundos do ser humano, que é o quê? Um senso de liberdade, um senso de conexão, de amor, né, de toque. A gente está vivendo numa época com distanciamento social que as pessoas não se abraçam, mas não se tocam mais, e isso é algo muito sério, né? Tem aquele hospital lá que fizeram, que colocaram dentro das luvas água morna para colocar em cima das mãos dos doentes, para que as pessoas pudessem se sentir acolhidas, né? Olha só que coisa, gente. A gente está vivendo uma época que as pessoas não se tocam, mas não se olham mais olho no olho, não tem um momento de escuta, porque tá todo mundo tão egocentrado na minha história, no meu eu, que são monólogos paralelos de eu, que estão acontecendo. Então, isso é uma loucura quando a gente para olhar a médio e longo prazo, é totalmente insustentável. Então, é lógico que nós, como humanidade, estamos vivendo uma época que temos muito desejo de sensações. E esse desejo de sensações não sendo cumpridos vai gerar o quê? Um desencadeamento de acontecimentos e emoções que pode gerar essa dúvida cética. E a gente está falando sobre isso no mês de Setembro Amarelo, né? Onde a gente está aqui incentivando as pessoas a cuidarem uma das outras, a perceberem se existe uma tendência ali de suicídio umas das outras. Então é muito importante a gente parar e ter essa empatia, essa escuta, doar o nosso tempo, que seja 5 minutos para fazer uma ligação carinhosa para alguém que a gente gosta e falar: oi, tá tudo bem com você? Como é que foi o seu dia hoje? Né? Isso pode salvar a vida, pode ser essa luvinha de água quente no coração de uma pessoa que está precisando. E muitas vezes essa pessoa somos nós mesmos. Né? Só que a gente não para perceber, porque a gente está tão naquela roda, né? O hamster na roda da Matrix preso ali no labirinto, que a gente está num beco sem saída e não está nem sequer sabendo que a gente está num beco sem saída. Então, esse processo de autoconsciência, o que nós estudamos dentro de um retiro de formação de instrutores de mindfulness, nos ajuda a trazer esses recursos internos de parar e, antes de tudo, trazer a autoconsciência, a autopercepção. Usar nós mesmos como laboratórios de investigação desse processo que é ser humano. E quando a gente para investigar isso tudo dentro de nós mesmos, nós ganhamos autoridade e autenticidade para poder ajudar o processo do outro. Não porque eu tô vendo isso tudo com base em livros. Não, não é isso. É porque eu experienciei isso, e isso tudo que a gente está aqui, né? Estou falando no meu próprio caso pessoal, o que eu estou compartilhando com você não vem de coisas que eu li, estudei num livro e fiz num curso. Não, é com base na minha própria história de vida, né? Do que eu parei e eu investiguei, do que eu tomei a tal da coragem de ir lá dentro, nas profundezas da caverna, para poder lutar com aquele dragão e falar: eu venci. Né? Hoje eu posso dizer que sou uma pessoa plena, feliz, radiante, por mais que tenha, né, os pseudo-problemas na vida, né, os momentos de desafios, de raiva, de seja lá o que for, de ansiedade, porque eu sei
Porque eu tive a coragem de parar e mergulhar lá dentro. Eu tive a coragem de pausar a minha vida naquela correria e falar, eu vou tirar uma semana de retiro para cuidar de mim, para mergulhar lá dentro de mim, para poder investigar lá dentro do meu processo interno, de curar as minhas feridas internas e de fazer disso uma, né, o minerador, o que ele faz? Ele vai para dentro da mina, ele vai cavar lá para poder encontrar a pepita de ouro. Todos nós temos muitas pepitas de ouro dentro de nós. Né? Muitas pedras preciosas, muitas esmeraldas e rubis e safiras dentro de nós. Todos nós temos. Às vezes a gente para ficar olhando no Instagram e fala, nossa, aquela pessoa tem muito mais pepita de ouro do que eu, né? Eu sou um lixo que estou ali. Não, gente, não é nada disso. A partir do momento que nós conseguimos encontrar o nosso brilho interno, a nossa luz, a nossa essência, né? Quem nós somos verdadeiramente, isso é a felicidade genuína. Né? Isso é o que vai se tornar a sabedoria para que você possa compartilhar com as outras pessoas. E aí sim, ser um terapeuta de verdade, ser um mentor de verdade, ser uma pessoa que pode facilitar o caminho do outro. A gente não está aqui para ser, né? A gente está, acho que numa época aí que a gente está vivendo a queda dos gurus, né? Por quê? E ainda mais com a beleza da tecnologia, né? Todo mundo está ali expondo agora a sua luz. A gente não precisa depender de uma figura, outra figura humana que a gente idolatra, coloca ali em algum pedestal e fala, nossa, essa pessoa é iluminadíssima, né? E depende tudo dessas pessoas. Aí a pessoa faz alguma coisa que a gente se decepciona, porque acha que, como que essa pessoa fez isso? Essa pessoa é iluminada, essa pessoa é um guru. Não, gente, antes dessa pessoa ser iluminada e ser um guru, essa pessoa é uma pessoa, né? É um ser humano. Então é muito importante, sim, nós humanizarmos a nós mesmos. Nós humanizarmos uns aos outros, né? E mais importante de tudo, ter essa coragem de fazer esse mergulho interno, humanizando a si mesmo, sabendo que todos nós temos os nossos desafios, os nossos medos, as nossas sombras, os nossos pontos de inconsciência, os nossos padrões condicionados, todos nós temos. Por mais que às vezes a vida não te dê um trauma assim, tipo, né, capítulos de novela ou temas de seriados de Netflix, todos nós temos as nossas crianças feridas que de alguma forma a gente foi criando barreiras de defensiva. Né? Então, esse processo de formação para ser um instrutor de mindfulness, ele é muito rico, mesmo que você não queira ser um instrutor de mindfulness. Porque nós vamos trazer conteúdos dentro do retiro, que assim como esses 5 desafios que eu comentei aqui hoje, são processos de auto-investigação, processos de autoconsciência, onde nós vamos, através de algum período em silêncio, de meditação, fazer esse mergulho interior. Né? Nós vamos parar e olhar lá para dentro, entrar um pouquinho na nossa caverna, perceber e ter o espaço de insight, de falar, opa, qual que é o processo que eu estou vivendo? Como que eu posso liberar esse desejo de sensações que eu estou vivendo aqui? Às vezes latente de vida, às vezes daquele momento de vida que a gente está vivendo. Né? Aí é o processo e a jornada de cada um. E isso é muito importante, tá, gente? Hoje em dia, assim, tem instrutores de... Como o mindfulness não é uma profissão regulamentada, né? Não tem um órgão regulador, existem hoje muitas pessoas que estão oferecendo práticas e cursos que não têm a certificação devida, tá? Até fazendo cursos de formação online. E aí, quem tá aqui, que eu sei, eu já vi aqui que entrou um monte de gente aqui que são alunos também, por gentileza, escrevam aqui os seus comentários, né? Que eu vou pedir para a Sara falar um pouquinho do seu processo do retiro, da formação, de como é importante nós vivermos esse processo de imersão, de retiro de imersão, para ser um curso que seja profundo, né? Então, tomem cuidado, gente, com
né? É aquela coisa, quando a gente vê qualquer coisa meio milagrosa, suspeite, né? Porque é verdade, tá? É um processo tão rico e tão profundo que não tem como ser um bom instrutor se não tem uma entrega no seu caminho pessoal. Né? Se você não está vivendo esse processo autêntico de descobrir por si só. Daí vira o tal do instrutor cabeção, né? Teórico, e não do instrutor sábio, que sabe o que passou, né? Que teve as suas lutas, os seus mergulhos internos. Né? Então, quero ouvir aqui um pouquinho da Sara e dos alunos aqui de formação também. Escrevam nos comentários a importância que é viver mesmo um retiro imersivo e todo esse processo que nós estamos propondo com a formação de instrutores de Mindfulness aqui em parceria com a Valente e Cursos. Fala, Sara. Uau. Eu falo que a vontade é ficar aqui horas e horas, né? Porque parece que a gente vai entrando num lugar que aqui a gente já sabe o que é necessário, né? Escutar o que a gente está escutando de você, Dani, desse lugar que a gente criou, esse espaço para a gente poder aprofundar esse nível de esclarecimento. Porque a gente está tão acostumado a ver informação de tudo quanto é fonte, sobre vários aspectos da vida, mas não necessariamente aqueles que satisfazem essa dúvida existencial, né? Do como. O tem que a gente já está aí pulverizado, mas o como não. Então, o mais incrível, né, que eu queria complementar aqui para as pessoas que estão talvez chegando pela primeira vez, nunca escutaram falar, né? O mindfulness é um termo em inglês, mas ele significa muito desse princípio básico que é: se eu não tenho atenção plena ao meu corpo, à minha realidade, ao mundo externo, ao mundo interno, como que eu vou tomar grandes decisões da minha vida, né? Que vão impactar aí durante anos, não só a minha história, mas histórias de pessoas importantes para mim. Então, o princípio básico para antes de eu tomar alguma atitude é: será que eu estou atento? Será que eu estou aqui em conexão, percebendo no aqui e agora o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, o que eu estou necessitando para poder levar isso para o outro? Ou, a partir do reconhecimento, falar isso para mim mesmo. Isso é meu, isso é autêntico. Né? E a partir dessa autoconsciência, ser. Porque senão eu estou agindo, né, e fazendo escolhas importantes da minha vida a partir ou do lugar automático, porque eu não tive essa atenção plena de checar tudo isso, ou pelo pensamento de crenças dos outros, porque o que o outro falou é mais importante, né, o que eu fui educado é a verdade absoluta para a minha vida, então eu tenho que seguir um sempre. E nós somos feitos de ciclos, de etapas, né, onde, como você muito bem colocou, nós somos vítimas de vítimas, porque somos filhos de seres humanos, humanos como nós, imperfeitos. Então, talvez o que eu escutei, o que eu aprendi, o que eu fui direcionado a enxergar como certo, em alguma etapa da nossa vida, talvez aquilo não vai funcionar mais. E aí, o que eu vou fazer? Se eu estou tão acostumada a seguir o que os outros falam que é melhor para mim. Então, quando eu fui para o retiro, né, e fiz essa imersão de 8 dias, a gente fala de 7 dias, são 7 pernoites, mas são 8 dias que a gente fica junto, das 5:30 da manhã a 8:30 da noite, nesse processo, né, apoiado por uma estrutura, por uma formação que tem diretrizes internacionais, de protocolos cientificamente estudados, né, com a energia e a postura da Dani como facilitadora, dentro dessa coerência, dessa autenticidade, né, dessa autoridade por vivenciar isso 24 horas da vida dela, né? Durante anos, ela está cada vez mais se aprofundando, refinando, treinando e lapidando, né? Esse estar mindfulness, ser mindfulness. Então, enquanto a gente está nessa imersão, a gente tem esse apoio para ir além desse desejo. Porque ao retornar, né, nessa autopesquisa, né, como a Dani colocou, tá, cheguei até aqui, quero romper, quero suicidar, quero que a nave volta, me leve embora, porque, né, isso não me pertence mais, nada daqui tá funcionando.
do meu dia a dia, das minhas relações, eu comigo mesmo estou me odiando, meu corpo. Então, quando a gente chega nesse nível de entrar em autoculpabilização, ou autodestruição, ou desamor, meu, nós estamos precisando de ajuda. A gente precisa de apoio, porque sozinho a gente não consegue. E para fazer, né, toda essa reflexão interior de forma genuína, verdadeira com a gente mesmo, nos descobrir no meio desse turbilhão todo, a gente vai chegar no lugar que é a primeira etapa do desafio, que é o desejo inconsciente. O que disparou em mim esse estilo de vida que não está funcionando? E ao entrar em contato com isso, é uma verdade que às vezes dói. Porque a gente estava vivendo a partir de uma superficialidade. Porque o desejo, ele é algo transitório, superficial, e talvez estava projetando para nós um mundo de fantasia. Porque quando a gente se viu gente, né, a hora que a gente se entendeu como ser humano, quanta história já tinha rolado, né? Como bebê, eu fui conduzida por alguém. Como criança, alguém escolheu por mim. E por muito tempo alguém escolhe por nós. Então, a expectativa dos outros, projeções dos outros, né? O mapa de mundo dos outros. E quando a gente está em contato com a gente mesmo, talvez é a primeira vez que a gente está realmente numa experiência genuína, eu de frente comigo, com a minha vida. E talvez eu nunca reconheci minhas necessidades, porque talvez nunca reconheceram no meio de todo esse processo que eu fui cuidado e direcionado uma vida inteira, não foi escolhido para mim o melhor ou o certo a partir desse lugar de empatia das pessoas comigo. O que realmente eu gostaria, qual que era a minha necessidade, foi a partir do pensamento dos outros, do que os outros acham, né, que é melhor. Então, entender a diferença de desejo e necessidade, para mim, assim, eu falo que é impagável. Eu não sei o valor, Dani, qual que é. Descobri que talvez a minha vida inteira foi projeções dos outros, desejos dos outros, que escolheram o que às vezes... Ah, não, a Sara, ela toca bem, ela tem que ser massagista. Porque a Sara fala bem, nossa, você tem que ser relações públicas. Porque a Sara, ela é boazinha, nossa, filha, você tem que trabalhar... Então, e na escola a mesma coisa. Então, porque tudo é muito comparado. E dessa autenticidade onde cada um é único, quanto a gente está disponível como sociedade, como coletividade, para olhar essa unicidade de cada um, essa pérola, essa joia que cada um é e respeitar, ou empoderar e apoiar. Então, no retiro, a hora que a gente começa a descascar essas cebolas, e para esse lugar que talvez o nosso ego nos protegeu uma vida inteira porque era sofrido, né? E talvez a nossa história foi sofrida realmente, porque muitos eventos, às vezes, desumanizantes. Mas não é culpa de ninguém, né? Nós somos vítimas de vítimas. Mas, assim, vai chegar esse momento. E para minha vida transformar, para a gente girar a chave e falar, putz, agora estou numa realidade que funciona, a gente vai ter que olhar para essa sombra, né? Levar luz para justamente o que não estava funcionando. E às vezes vai doer, vai incomodar, vai ser desconfortável. Porque viver a partir dos desejos é algo muito gostoso, só que é muito insaciável. E o mundo, ele tem interesses da gente se manter nos desejos, porque aí vende mais, né? Satisfaz mais, manipula mais. Então, quando eu saí, Dani, do retiro, empoderada, de conseguir passar esses 5 desafios durante 8 dias, treinando com o meu corpo, isso que é o melhor. A gente não precisa de nada, não tem muleta, não tem nada. É eu, meu corpo, minha respiração agora. Exato. Então, eu posso fazer isso em qualquer lugar na minha vida, em qualquer lugar que eu tiver. Entrando em contato com desafios, eu me acesso, porque o poder está em mim, de fazer aquela autogestão, né, de fazer as escolhas a partir desse lugar de atenção plena, porque agora eu sei, eu treinei. Então, essa imersão é fundamental para a gente sentir a experiência. A gente consegue aprender os conceitos, até compreender mindfulness, mas é igual nadar. Você imagina você viver a experiência do que é a água, do que é a natação, do que é, né, o efeito da pressão hidrostática, você boiar só na teoria? E quanto a gente aprende muito mais pela prática.
Então, não tem como ter dúvida do benefício de Mindfulness, da estrutura de Mindfulness, né? De todo o propósito de Mindfulness quando a gente está experienciando. Tudo que ela tem a ofertar e contribuir, a gente sente ali na própria experiência. E o efeito depois, né? Então, eu saí, Dani, com tudo muito claro dentro de mim, né? Do desafio que eu tinha comigo mesma, mas também agora do como. Então, às vezes a gente fica investindo em fórmulas do sucesso, né, que precisa disso, precisa daquilo ainda, precisa de uma estrutura. Gente, é um investimento que você só precisa de você, da sua escolha, do seu corpo. E ele tá 24 horas com a gente, olha que fantástico. Né? E simples assim, às vezes a gente acha que é complexo encontrar esse empoderamento, encontrar esse caminho do sucesso. A gente só precisa treinar, estar no momento agora. Que talvez uma vida inteira a gente nunca esteve aqui agora. Porque era para o futuro, porque é teu vestibular, que você tem que crescer, que você tem que ser alguém. Ou no passado, né, nos impactos das mágoas, dos remorsos, das culpas, da vergonha. E a gente não acessando essa potência. Então, como empresa, como pessoa, como ser humano, ao vivenciar isso, não tinha como eu não imaginar dentro de todo o meu potencial para fazer isso acontecer, eu não semear aqui na nossa região, não trazendo para Cascavel essa grande oportunidade. Mas claro que uma andorinha no sol não faz verão. Né? Então tem o sim da Dani, tem o meu sim, e agora a gente precisa aí de no mínimo 20 pessoas para montar essa egrégora, né? Essa imersão onde as sabedorias elas se complementam, elas se empoderam para a gente mergulhar fundo nessa humanidade compartilhada, né? E acessar todo esse conhecimento pela vivência. Então, o meu convite aí para todos são bem-vindos, né? Temos um único pré-requisito, que é passar pelo programa de 8 semanas, que começa em outubro, onde eu vou estar facilitando, né, essa primeira etapa do curso, para o curso que vai ser o ano que vem, em abril, finalzinho de abril, a gente vai do dia 29 de abril a 6 de maio, viver essa formação de instrutores de Mindfulness no formato imersão. Num lugar maravilhoso, paradisíaco, que é um hotel fazenda, do ladinho de Cascavel, com toda a estrutura. O principal está lá, que é a natureza. Isso é essencial, porque a primeira forma da gente se sentir humano é sentir fruto da natureza como nós somos, né? Nós somos natureza. Então não tem como, né, nos acessar se não tiver, né, todo envolvido por isso. E com todo esse cuidado, sabe, visual, auditivo, sinestésico, alimentação, propício para a gente poder mergulhar fundo. Então, um lugar que a gente vai preservar o silêncio, nós vamos ter rotinas para a gente poder aproveitar aí, né, e otimizar ao máximo desses 8 dias. E aí a gente fez um combo justamente para favorecer. Né? E pela empresa, como a gente tem o sistema de boletos, a gente conseguiu parcelar da melhor forma possível, sem juros, para acessibilizar mesmo. Né? Porque, claro, existem trocas comerciais que fazem acontecer isso, mas tem uma grande intenção e um propósito, que vocês vão ver que o valor é super acessível. Só do hotel é o valor do curso completo, né? Que às vezes a gente está acostumado a nos permitir também, que é super bem-vindo, ficar ali alguns dias. Então, esses 8 dias está saindo assim num preço super acessível para a gente poder entender, né, o quanto isso é valioso e nos permitir. E o link para quem quiser saber mais, se inscrever, falar comigo, né, a gente está aqui super à disposição para poder fazer, né, o que você precisa para poder compreender a magnitude disso. Então, o link está aqui no nosso Instagram, Reprogramação Biológica Oficial, como curso de formação de instrutores Mindfulness. Então, por ali a gente já conseguiu detalhar bastante coisa para você. E ao apertar os botões e solicitar mais informações, eu vou estar aí contribuindo ainda mais. Então, assim, tá tudo preparado, pessoal. Né? Nós já demos nosso sim, a Dani também, vindo de São Paulo. Nossa, consegui esse espacinho na agenda dela, é porque ela é um ser humano ímpar, né, de conseguir se colocar no nosso lugar. Falei, Dani, Cascavel não conhece, o oeste do Paraná não conhece esse curso.
Nós somos a primeira formação aqui na nossa região. Então, somos desbravadores, né? E o que seria da vida se não fossem os bandeirantes, os grandes desbravadores? É empenhoso, sim. A gente precisa de uma dedicação muito empática, mas a partir desse lugar, igual a Dani falou, de autenticidade, de autoridade. Gente, eu vivi isso, eu sei o poder disso, eu assino embaixo, eu sei que vão ter as 20 pessoas que estão abertas buscando isso, para a gente fazer acontecer a primeira turma só, porque a minha intenção, e não posso falar pela Dani, mas só de sentir a energia dela, eu sei que é a gente começar e continuar. Salvo quando a Dani estiver muito internacional, viu, Dani? Mas lembra da nossa conexão aqui importante também. Sim. Então, agradeço imensamente, Dani, mais uma vez, né, tudo que você se dispõe aí de corpo e alma. A todos aqui presentes, né? Passamos aí já um tempo tão especial juntos e com certeza até outubro as nossas inscrições estão abertas, porque em outubro a gente já precisa começar a primeira etapa desse curso de formação. Então, até outubro estamos aí, né, para você poder aproveitar essa oportunidade e fazer parte da primeira turma de formação de instrutores Mindfulness, e a gente vai estar aí de coração aberto para receber todos os interessados. Então, não sei se o pessoal tem mais alguma dúvida, queria aproveitar esses minutinhos finais para comentar, mas aqui, né, já vou concluindo a energia de finalização, junto com a Dani, que vou passar a palavra para ela falar, né, as palavras finais dela e deixar aqui também uma mensagem para nós. Então, fiquem à vontade. Eu vou ler então a mensagem da Silvia Pliópolis, que ela falou sobre o retiro imersivo, nos possibilita justamente entrar neste lugar de pausa, respiro, reflexão e especialmente consciência. É muito especial, eu diria que único. Então vamos lá, queridos bandeirantes, vamos explorar, trazer essa coragem, agir com o coração, dizer sim para o seu mergulho de reencontro com essa autenticidade, esse brilho, essa pepita de ouro interna, né, que todos nós temos. É só dar uma cavocadinha aí, permitir que a mente tagarela se assente por alguns períodos, né, que é o treinamento justamente que a Sara vai oferecer no programa de 8 semanas, para que a gente possa chegar mais preparados dentro desse retiro que vai acontecer no final de março, abril. Ok? Gratidão. Eu queria, Dani, te convidar para a gente deixar uma mensagem, né, desse lugar de consciência para consciência, de humano para humano, antes da gente encerrar, e talvez numa palavra, numa frase, isso ser, né, uma grande inspiração para todos aqui levarem para suas vidas. Ok, então eu vou ler um termo, uma frase aqui no nosso livro base de livro de estudo da formação, que é o Respirando. Tá? Vou abrir aqui aleatoriamente, aqui algum lugar que já está marcadinho com post-it. Vamos ver o que tem aqui, que presença que tem aqui. Gostei. O processo do despertar espiritual é inseparável da compreensão, percepção clara e compassiva dos padrões e das formas de vida. Por isso, do ponto de vista da meditação, parece-me que você tem uma escolha. Então, vamos escolher falar sim para os nossos processos internos, para a nossa cura, para a nossa libertação, para a nossa plenitude, né? Para tudo que estiver aí pulsando dentro de si. Dani, muita gratidão. E falando de livro, pessoal, eu sei que não são todos que às vezes vão conseguir estar nesse primeiro momento no curso com a gente, mas se tem um livro de cabeceira, esse aqui, ó, da Dani. Dani, eu estudei bastantes livros em espanhol, em inglês, mas a tua obra, eu falo que é para posterioridade, é um legado aí que você deixou para a humanidade. Chama Consciência Plena. Empreenda com mindfulness e propósito, pessoal. Então, quem aí já compreendeu a riqueza que a Dani é, podem ficar à vontade, adquirir o seu, que vocês vão assim, enriquecer demais suas vidas. Maravilhoso, então, pessoal, Sara.
Aqui, ó, um Uma spoilerzinho super aqui do que tem no livro, né? Da minha história, eu aqui com o toda mestre essa lá na experiência Índia. sabática da Dani. É muita riqueza de informação, é uma fonte inesgotável de sabedoria, Dani. Gratidão. Muito Eu que feliz agradeço. pela tua contribuição à humanidade. Pessoal, gratidão. Continuamos então nosso contato pelo link aqui deixado na nossa bio do Instagram. Quem quiser também pode mandar direct, que eu acompanho você e suas dúvidas. E o que a gente puder contribuir com o nosso melhor, estamos aqui de corpo e alma. Um abraço, boa noite a todos, uma excelente semana. Gratidão, Abração, queridas. Boa Dani. noite. Fiquem com Boa Deus. noite. Boa Linda noite. noite.